Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Se você, como eu, acha que a democracia tem passado por grandes desafios nos últimos anos, esse papo é para você. Por quê? Porque o jornalista Martim Vázquez da Cunha, ele escreveu o livro Um Democrata do Direito, a vida e o exemplo de Mário Sérgio Duarte Garcia, que foi um advogado, um homem que lutou pela democracia no Brasil. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bem-vindo ao Marca a Página. Muito obrigado, Rose, pelo convite e obrigado também aos nossos espectadores e ouvintes. Bom, quem foi, o Mário Sérgio Duarte Garcia? Apresenta ele para os nossos ouvintes e telespectadores. O Mário Sérgio Duarte Garcia, ele foi um advogado, que nasceu na década de 1930, 1936, o ano exato, morreu recentemente, há cerca de 6 meses, com 86 anos de idade, e ele gostava de ser chamado de advogado, ele não gostava de ser chamado de jurista, Muitos advogados hoje gostam de ser chamados de juristas, e ele não, ele odiava ser chamado dessa maneira, ele se via, antes de tudo, como um advogado. E na trajetória dele jurídica, ele não só foi um advogado militante, ou seja, ele vivia disso, todo o sustento dele, o sucesso dele vinha do fato dele ser um advogado militante, mas ele também foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de São Paulo, no final da década de 70, e depois ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no âmbito federal, ou seja, a OAB do Brasil mesmo, no geral. E foi nessa época, que é entre 1981 e 84, que o Mário Sérgio ele encabeça junto com a OAB federal, aquele movimento político que é conhecido tradicionalmente hoje como Direta Já, mas que seria o primeiro movimento organizado pela sociedade civil e que seria contra a ditadura militar. Então, esse é, vamos dizer assim, o grande momento político da vida do Mário Sérgio, porque ele teve que coordenar ali, junto com vários políticos e também advogados e, enfim, toda a casta judiciária, para que todos tivessem uma convergência de interesses em, de certa maneira, se contrapor à ditadura militar sem recorrer a nenhuma espécie de violência, seja institucional ou seja mesmo em termos de luta armada. Além disso, depois ele foi secretário de Segurança do governo Orestes Quércia, ele ficou por 4 anos, e depois ele voltou para a vida advocatícia, e aí ele criou, hoje em dia, um dos grandes escritórios de referência no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo, que é a Duarte Garcia Serra Neto e Terra Advogados, que é, hoje em dia, também uma grande referência em um tipo de advocacia que não é muito praticada no Brasil, que é a advocacia de conciliação e arbitragem. Então, ele foi um pioneiro em várias coisas da advocacia, ele que estipulou, e ele foi um sujeito que, não só no âmbito político, mas também no âmbito pessoal, ele sempre foi um sujeito que ele queria fazer o bem. Todas as pessoas que encontraram com o Mário Sérgio falam que ele era um sujeito que não tinha como você não gostar dele, que ele sempre tratou todos muito bem, desde os seus parceiros de profissão até mesmo os seus subordinados no escritório, e ele foi responsável também por criar, de certa maneira, com o filho dele, que é o Mário de Barros Duarte Garcia, e também o neto, Rodrigo Duarte Garcia, uma dinastia de advogados que vai continuar aí com o legado dele.
Agora, quando a gente pensa nas diretas já, que foi um movimento extremamente importante e que marcou, né, o fim da ditadura, a reabertura do nosso país, quando uniu vários políticos de ideologias diferentes com o mesmo objetivo, qual foi o papel dele nessa junção, né? Porque ele foi presidente ou responsável pelo comitê suprapartidário, né? Uhum. O que coube a ele nesse trabalho da democracia? E também me parece que ele foi advogado de vários presos políticos, né? Aí, na defesa da anistia desses presos políticos. O Mário Sérgio, ele sempre teve, além da advocacia, da vocação pela advocacia, ele sempre teve uma tendência para ser muito hábil em termos políticos. Tá? Uhum. Isso desde a época que ele era estudante no Largo São Francisco. Então, toda a trajetória dele foi uma harmonia, nunca houve conflito, mas uma harmonia entre esse lado advocatício dele e o lado político. Tá? Quando, por exemplo, você chega na OAB federal, não é que ele entra na questão da oposição contra a ditadura militar por um acaso. Não, ele já tinha toda uma trajetória de oposição a governos autoritários. Então, por exemplo, quando ele é jovem, né, e ele é o diretor do centro acadêmico lá na São Francisco, ele é opositor a Getúlio Vargas. E olha que, na época, o Getúlio Vargas era considerado democrata. Né? Ele estava naquilo que, historicamente, se chama o governo democrático de Getúlio Vargas, que depois seria o governo com o qual o Vargas iria se matar. E ele sempre teve essa trajetória de olhar para a pessoa que estava necessitada ou desvalida. Então, quando ele chega na questão da OAB, tanto no âmbito da subseção de São Paulo, como no âmbito federal, ele é um sujeito que ele está em plena posse das suas faculdades políticas e profissionais para que ele fizesse um trabalho que ele mesmo, quando você conversava com ele no final da vida, ele colocava meio em segundo plano. Ele era um homem muito modesto, né? Mas, basicamente, o que ele fez na época das diretas jazz era uma continuação muito mais ampla de algo que ele já fazia na subseção de São Paulo, que é não só, obviamente, defender os próprios advogados, né, que naquela época muitos advogados eles estavam, vamos dizer assim, manietados por um sistema judiciário que era subserviente ao governo militar. E não só isso, ele também defendia pessoas, como você bem falou, que eram pessoas comuns que sofriam claramente na mão da tortura e da perseguição militar. Né? Então, quando chega nesse caldeirão que é a direta já, o Mário Sérgio ele é o responsável por ele articular com os políticos de Brasília, a casta judiciária, e aquilo que passou-se a chamar de sociedade civil. Só que, assim, isso era uma coisa que eu tinha muito problema com o Mário Sérgio quando eu conversava com ele, porque ele era muito modesto. Então, ele não falava isso. Ele falava, não, eu fui lá, conversei com o Tancredo Neves e depois com o Ulisses Guimarães, e eu conversava com o Teotônio Virada, mas ele ele não tivesse falava. Conversado com o fulano da esquina. Como se estivesse falando. E assim, ele estava no centro do furacão, né? No olho do furacão. Então, eu fui só descobrir, por exemplo, como ele tinha feito essas essas negociações que são muito delicadas, quando eu tive acesso a um documento que ele deixou nos guardados dele, que ele nunca completou em vida, que é uma espécie de memorial da época dele como presidente da OAB, mas junto da história da OAB que ele estava contando. E ali ele conta que foi Teotônio Vilela, tal, mas ele conta, sobretudo, que eu acho que isso é importante e tem a ver com a sua pergunta, Rose, que o que o motivou a fazer esse tipo de função nesse momento histórico
foi que ele se espelhava muito, ele não fala diretamente, mas você pode entender isso no documento. Ele se espelhava no modelo do Sobral Filho, Sobral Neto, perdão. E ele se via, os dois começaram, enfim, a ter um relacionamento quase de mestre e discípulo. E aí, por exemplo, eu tive acesso às cartas entre os dois. E entre as cartas desses dois, você vê claramente o Sobral Neto conversando com o Mário Sérgio e articulando e vendo o que tinha que ser feito, o que não tinha que ser feito. E ali você vê a articulação. Mas só que essa articulação, ela não era nada dissimulada. Era uma articulação que, na verdade, o Mário Sérgio estava fazendo porque tinha que ter essa convergência de, vamos dizer assim, interesses em função de uma causa comum. Nessa articulação, você conseguiu, ou nas suas conversas com ele, que tipo de Brasil, que de democracia que ele defendia? Ele é assim, o Mário Sérgio nunca teve um projeto político, de Brasil pensado, ele não era um teórico, né? Repito, ele não gostava de ser chamado de jurista, ele era um advogado. Mas ele sempre se pautou por aquilo que a gente poderia dizer que é o que Miguel Reale escreve em vários artigos na década de 50, inclusive eu cito isso, que é o liberalismo clássico. Né? Então, quando eu falo em liberalismo clássico, é um Estado democrático de direito, com uma hierarquia de leis, liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de vir e liberdade de imprensa. Né? Era muito simples, não tinha muito... Né? Até porque, assim, não é uma questão de projeto de nação. Né? O Mário Sérgio, ele não ficava pensando, ele fazia, ele era um homem muito prático. Né? Não que ele não tivesse figuras intelectuais, ele tinha, mas ele era um homem muito prático nesse sentido. Ele não tinha um projeto de poder, perdão, um projeto de Brasil. Ele executava o projeto de Brasil com as atitudes dele. Entendi. O leitor que vai pegar esse livro aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Livro lindo, viu? Eu achei maravilhoso o livro. Você deve a Ronaldo Graça Couto, o editor do Metalips. Olha, muito lindo o livro. Ele que fez tudo isso daí ficar bonito. O que o leitor ele vai encontrar neste livro? O que ele pode esperar do livro? Olha, o que além da biografia dele, né? Além assim, o que ele inspira, né? Em quem lê, principalmente para os estudantes de direito, porque eu estava dando uma folhada, eu não li ainda o livro, né? Mas eu acho que é uma história que, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia você vê uma OAB bem menos empoderada, vamos assim dizer, do que há alguns anos atrás. E de repente eu fiquei pensando, eu falei, bom, essa aqui deve influenciar ou pelo menos fazer com que alguém olhe e fale assim, puxa vida, a gente precisa resgatar toda essa importância que algumas instituições tiveram, né? Não, a sua pergunta tem a ver com o fato do porquê que eu aceitei o projeto, né? Eu fui procurado, em primeiro lugar, pelo neto do Mário Sérgio, Rodrigo Duarte Garcia, que conhecia já o meu trabalho com os meus livros anteriores. Depois eu fui referendado pelo filho, né, Mário de Barros, e posteriormente pelo Ronaldo Graça Couto, que é o editor da obra. E o que me interessou, em primeiro lugar, eu conhecia já o Mário Sérgio, já havia conversado com ele, então havia, vamos dizer assim, uma afinidade. Mas a história dele precisava ser contada para mim em 3 níveis. A primeira era assim, havia um homem bom, tá? E isso me interessava pessoalmente porque todos os meus livros são sobre pessoas que não necessariamente são boas. São livros sombrios, né? São livros, né? Meu último livro foi analisar a obra do Olavo de Carvalho. Eu precisava de um detox. O segundo nível foi o nível narrativo, ou seja, meus livros anteriores são mais ensaísticos, são mais analíticos. Então, eu queria fazer um livro mais narrativo, como se você estivesse lendo um romance. O terceiro ponto, que acabou sendo ainda mais pessoal, é o fato de que eu não queria usar nenhuma espécie de
jargão jurídico nesse livro. Ai. Esse livro não é, se você for reparar, não tem nota de rodapé, todas as referências. Não tem, eu achei bem leve. Estão no corpo do texto, e eu não queria. E por que isso? Porque eu sou filho de advogado. Né? E aí que entra o outro aspecto pessoal. Esse livro foi escrito enquanto meu pai estava doente e ele acabou falecendo no dia que eu terminei o livro. Nossa. Se você for ver na época da dedicatória, na página da dedicatória, o livro é dedicado ao meu pai, que foi advogado, é mais ou menos contemporâneo do Mário Sérgio. Aliás, meu pai foi advogado em Campinas. Né? O nome dele era Fernando Benjamin de Almeida. Era um advogado criminalista, civil e trabalhista. E esse livro foi escrito exatamente no período que meu pai adoeceu e veio a falecer. Então, se tornou, para mim, um produto extremamente pessoal. Né? É uma homenagem ao Mário Sérgio, mas é também uma homenagem ao meu pai. Então, tudo isso culmina com o fato de que o que eu queria fazer com esse livro é contar a história de um homem que trabalhou numa das profissões mais, vamos dizer assim, mal vistas recentemente na história de qualquer país, que é a profissão de advogado, que hoje em dia nós somos jornalistas, então a gente sabe, conta piadas sobre advogado. Né? Mas eu, por exemplo, eu vi meu pai trabalhar, eu sei como é um advogado militante. Eu sei como meu pai sofreu para pagar as contas de casa. E a mesma coisa passou o Mário Sérgio. Né? E eu queria mostrar a vida de um homem bom, ou seja, um homem que não é que ele foi perfeito, ninguém é perfeito, mas não há uma palavra que macule o caráter do Mário Sérgio. Entendeu? Então, contar isso, mas sem ter o jargão jurídico, e contar isso numa história leve, numa narrativa, num livro, em que você, sei lá, você vai eventualmente ler o livro no futuro. Você vai ler em uma tarde, é isso que eu quero, entendeu? E você vai chegar e falar, bem, eu li a história de um cara bacana, de um cara bom, que ele fez bem para o Brasil, fez bem para as pessoas, era um sujeito honesto, era um sujeito transparente, e ele, antes de tudo, do modo dele, pela profissão dele, ele colaborou para o funcionamento correto da sociedade. Tanto é que eu coloco na epígrafe aí inicial um trecho justamente do Sobral falando que o principal eixo da vida do advogado é a defesa. Pouco importa se você é negro, branco, japonês, chinês, comunista, católico, bolsonarista, petista, o que for, você tem o direito à defesa. Então, é o direito à defesa que é o fundamento da democracia. Porque se você, por exemplo, for acusado injustamente, ou mesmo se você tiver culpa no cartório em determinada ação, você precisa de um advogado para te defender. Né? Então, era isso que eu queria contar nessa história. Eu acho que eu consegui, entendeu? Mas foi esse o motivo principal, enfim, desses 3 fatores que eu falei para você. Muito legal. Olha, obrigada, quero agradecer por esse bate-papo com você, né? O livro, onde que as pessoas encontram? Olha, você pode encontrar o livro no site da Amazon, mas o site da Amazon está vinculado à página da Livraria Martins Fontes, onde é ali que está a venda exclusiva. Então, ou Martins Fontes, livraria, ou pela Amazon, daí digitar o nome, e aí vincula-se, para o livro da Livraria Martins Fontes, o site da Livraria Martins Fontes. Muito obrigada, viu? Obrigadão, viu? Rose. Foi um prazer recebê-la aqui no Marca Página. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, porque ainda há brasileiros que fazem coisas boas ou que fizeram coisas boas pelo nosso país. E a semana que vem eu tenho um encontro marcado com você, com mais um escritor e mais um livro super interessante para você. Abraço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.